Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Vou digitar aqui o tema de hoje do encontro do catequese.com. Minha alma dá vazio, e mudou minha sorte, sou um milagre, aqui eu estou. Boa noite, Blast. Pessoal, vamos ajudando, compartilhando aí o link. Boa noite, Rinaldo. Todo dia que gritei, ele me ouviu. Todo dia que gritei. Aleluia. 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 Boa noite, Gadinho. Boa noite, Tudo Pedro. bom? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um catequese.com. O tema hoje é Eu e Deus. Nós vamos falar sobre essa relação, né, que a gente precisa ter com Deus, essa intimidade que a gente precisa ter maior como cristão, né? Mas primeiro vamos iniciar com a nossa oração, né, para Deus ir abençoando mais uma live que a gente está apresentando. Vamos pedir que Ele possa ir trazendo mais pessoas para acompanhar o que vai ser passado e que Ele possa desde já ir abençoando esse final de semana e essa semana que vai chegando, com novas etapas que vão ser liberadas, né, pelo governo, e que todas as pessoas que estão envolvidas, né, que elas possam se sentir seguras e possa cada vez mais nessa retomada se sentirem bem. Que Ele possa também abençoando as pessoas que estão passando por dificuldades e que Ele possa tocar no coração de cada um. Vamos pedir também intercessão à Nossa Senhora, que ela possa vir nos dar saúde, coragem e força para sempre estar perseverando nos caminhos de Deus, que a gente possa superar todas as dificuldades, que a gente possa estar sempre batalhando para seguir nos caminhos de Cristo. Que a gente possa também rezar pela nossa família, né, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós. Que Ele possa estar sempre deixando a nossa família em união, independente da distância, independente das diferenças, e que, mais uma vez, Ele possa estar abençoando a nossa live, e que o que a gente fala possa ser acolhido no coração de cada um. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o Rei, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir aqui no Evangelho de Mateus, né? A fazer a leitura do nosso Evangelho de hoje, que é Mateus 9, 14 a 17. Vamos dar um tempinho para o pessoal abrir. E aí, pessoal, amém, misericórdia. Conseguiram abrir o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é muito bom. O Pedro já colocou aí. Então vamos para a leitura, Pedro. Vamos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, como vocês estão vendo aí o Evangelho de hoje, eles nos chamam para uma prática, né, que a gente deve fazer. Né? A gente deve fazer toda semanalmente, principalmente. Né? Tem algumas pessoas que fazem mais de uma vez durante a semana. E é uma prática que a gente deve fazer eu vou explicar o motivo da gente ter que fazer essa prática, tá bom? O que essa prática nos pede, né? O Evangelho de hoje pede para que a gente pratique o jejum, né? O jejum, que é algo muito importante na nossa vida, né? Mas se vocês forem olhar dentro do Evangelho, Jesus vai falar que a prática do jejum não era feita pelos apóstolos naquele momento, mas ele explica também o motivo de não estar sendo feita. Ela não era feita porque Cristo ainda estava com eles, e os apóstolos só iam começar a praticar, a vivenciar essa prática do jejum após a ida dele junto ao Pai. Então, após a ida de Cristo para junto do Pai, é que os apóstolos iriam começar a ter essa prática, a prática do jejum, né? E essa prática é uma prática muito importante. Eu vou dar um exemplo pequeno de o porquê é tão importante. Uma vez, os apóstolos chegaram para Cristo e falaram: Senhor, Senhor, tentamos expulsar um demônio e não conseguimos. E Cristo chegou para eles e falou no mesmo momento, né? Olha, tal obra, ela tem que ser feita com muito jejum e oração. Então, tem algumas práticas, algumas vivências que a gente tem que fazer diariamente, que a gente faz, que é necessário o jejum, é necessário a oração. Então a gente tem que ter essa prática do jejum na nossa vida. Agora, por que a gente tem que ter a prática do jejum na nossa vida? Para que a gente comece a ter o controle da nossa carne, dos desejos da nossa carne. Porque imagina só, como é que eu posso falar que eu consigo controlar a minha carne?
nos desejos mais carnais em si, como nós somos chamados muitas vezes a vivenciar a castidade. Como é que eu vou falar que eu vivo a castidade, mas eu não consigo controlar a minha gula? Então, essa prática da gente controlar a nossa gula vai fazer com que a gente comece a também controlar os nossos outros desejos, os nossos outros desígnios. Aquilo que Cristo pede pra gente. Então, o fato de trabalhar esse jejum vai nos ajudar a controlar os nossos desejos carnais. Então, o jejum é muito importante. É muito importante a prática do jejum diário. Semanal, no caso. Agora, por que em si mesmo? Um exemplo, Lucas. Um exemplo que tu me pode me dar, além dessa questão dos apóstolos. São Paulo, ele fala em Gálatas 5:17, que a nossa carne, ela vai lutar diariamente contra o nosso espírito. Porque a nossa carne, ela quer os desejos do mundo. A nossa carne, ela quer as coisas do mundo mesmo. Porque ela quer os prazeres do mundo. Mas o nosso espírito, o nosso ser espiritual, ele quer as coisas de Deus. Quer as coisas de Cristo e tudo mais. Então é para isso que a gente é convidado a lutar diariamente pelas coisas do espírito e não pelas coisas da carne. Nós devemos viver pelo espírito e não pela carne. Então é essa batalha, essa luta diária que a gente deve fazer. Para que a gente comece a ter um controle, a gente comece a controlar a nossa vivência. E se eu não tenho essa prática, né, eu não consigo vivenciar essa prática, como é que eu poderia começar? Bom, se você não é nem idoso, nem criança, e nem uma pessoa que está com algum problema de doença ou algo do tipo, algo enfermo, porque criança, idoso, enfermo, como é que se diz? Não livre, né? Mas é pedido para que eles não façam, né? Porque por conta porque é muito criança, muito novo, quando é muito velho ou porque está doente. Então esses estão isentos, vamos falar assim, dessa prática. Mas todos os outros, tipo eu, o Pedro aí, né? Todos vocês aqui, pelo menos Elisiane, Yara, Irinaldo, Diego, nós somos convidados a ter essa prática do jejum. Agora, se eu nunca pratiquei o jejum, como é que eu posso começar, Lucas? Bom, primeiro, faça na sexta-feira. Por que na sexta-feira? Porque na sexta-feira foi quando Cristo morreu. Foi quando aconteceu a morte de Cristo. Então, a gente pede para que seja na sexta-feira. Primeiro ponto, na sexta-feira. Segundo ponto, a gente vai começar com algo simples. Simples. Vocês vão começar a trocar Tá me escutando? Tô aqui. Vocês vão começar a trocar o almoço ou a janta de vocês, que é a refeição principal do dia, por uma bolacha, um suco, né? Exemplo, na manhã você vai tomar aquele café bem reforçado, né? Vai tomar aquele café da manhã bem reforçado. E quando chegar no almoço ou na janta, você não vai comer. Tipo assim, você não vai jantar ou você não vai almoçar. Isso vai ser de sua escolha. Aquilo que você mais gosta. Tipo, eu gosto mais de almoçar, então eu vou tirar o meu almoço. Eu gosto mais de jantar, eu vou tirar a minha janta. Eu tiro aquilo e coloco um suco, uma bolacha, para que assim eu comece a controlar. Porque eu vou sentir aquela vontade. Eu vou sentir a vontade de comer. Mas eu vou começar a controlar. E assim você vai crescendo no jejum, né? E você vai crescendo no jejum e você vai começando a controlar esses seus desejos carnais com relação à comida, com relação à gula. E assim você vai começar a controlar as suas outras coisas também. Porque é no trabalho diário que a gente vai começando a desenrolar uma coisa, desenrolar outra, entendeu? É crescendo na espiritualidade. Então a gente precisa ter esse crescimento na espiritualidade. E a prática do jejum é uma forma perfeita de a gente crescer nessa prática. Jejum
e oração. Então, era isso, pessoal, com relação ao evangelho de hoje. Então, nós somos convidados a viver essa prática. Então, vamos vivenciar essa prática. Tio Pedro. Beleza, Galino. Obrigado. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Pessoal, como está fixado aí nos nossos comentários, né? O nosso tema hoje que a gente vai falar é eu e Deus. Eu, como um cristão, pessoa, e Deus, que é o nosso Senhor, nosso Pai. Certo? Então, vamos começar por onde? Eu e Deus. Uma união, um relacionamento. O que é que a gente precisa hoje em dia num relacionamento? Primeiro, intimidade, né? Intimidade no questão de confiar, na questão de... Só um instante. Vou continuar, então. Já que ele pediu um instante aí, eu vou continuar. Então, esse eu e Deus, gente, é nessa questão de a gente ter esse elo com Cristo. A gente ter essa intimidade com o Pai. Né? Então, a gente Desculpa, pessoal. esse elo junto com Cristo. Então, o Pedro vai dar continuidade aí nessa questão. Vai lá, Pedro. Desculpa. Vamos lá. Seria isso aí, essa intimidade com Deus. Como seria? Esse relacionamento com Deus, essa intimidade, seria você deixar ele entrar no seu coração. Como é que a gente vai ter esse contato com Deus? Através da nossa oração, através da nossa fé, né? Então, o primeiro passo para a gente ter esse relacionamento, eu e Deus, né? Seria essa intimidade. Essa intimidade de conhecer, de confiança realmente. Mas, para você ter realmente essa amizade com Deus, você precisa aceitar a cruz que Ele vai lhe entregar. Certo? Essa cruz pode ser uma cruz boa, pode ser uma enfermidade, pode ser um problema familiar, pode ser dificuldades no trabalho. Então, essas dificuldades fazem com que a gente tenha um maior relacionamento com Deus, porque a gente vai ter mais confiança e esperança no milagre, né, que Ele pode executar na nossa vida, certo? Então, o preço dessa amizade, dessa intimidade, seria cada um ter a sua cruz, certo? Todo mundo entendeu essa questão da cruz? Né? Ficou claro, Galdinho? Ficou claro? Pronto. Nesse momento que você aceita a sua cruz, você tem essa intimidade com Cristo, certo? Mas em outro exemplo, uma intimidade, você não vai ter uma intimidade de confiança com, vamos supor, 40 pessoas, né? Você tem que ser reservado, reservar essa sua intimidade, principalmente com Deus, né? Que é uma pessoa só, nosso Pai. Então, seria a questão da nossa oração. A gente tem que orar, que a gente vai ter um momento já, que é sozinho, só para nós, certo? Não precisa você sair divulgando, eu vou ali orar. Eu vou entrar agora no meu momento de oração, ninguém me atrapalha, não. Você vai se retirar e vai fazer sua oração, porque você requer concentração, você precisa expor o que você quer o seu sentimento, apesar de Deus saber tudo que você sente, mas você repassando, você vai ter um retorno, creio, na minha opinião, e pelo que acontece comigo, você vai ter um retorno mais claro, né? Você se expondo, você falando na sua oração, você pedindo. Então, seria isso, certo? Você tem que expor suas dificuldades. Entrei agora num trabalho novo, um exemplo. Entrei agora num trabalho novo, tem uma pessoa lá que era para me ajudar, mas acha que eu estou lá para tomar o lugar dela, acha que eu estou lá para dificultar a vida dela. Mas não, você não pode deixar se abalar por conta disso, certo? Então você vai ter esse momento de intimidade, né? Esse momento de
de conversa mesmo, apresentar, normalmente quando tem uma pessoa conduzindo a adoração, ele pede que você apresente, né? Apresente seu problema, apresente sua dificuldade, apresente seus medos. Então seria isso. Você vai apresentar seus medos para Deus em sua oração, certo? Então, com relação a essa oração só, eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia que está em Lucas. Lucas 22, do 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, e de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Levantando-se da oração, veio para seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, até Jesus se reservou para fazer suas orações no momento de medo, no momento de agonia, certo? Então, nós temos que ser dessa mesma forma. A gente tem que se reservar nas nossas orações para que não possamos cair em tentação. Um exemplo, na tentação, vamos dar um exemplo aqui do alcoolismo, a tentação de cair no alcoolismo. Não é só isso. É a tentação de você estar com um problema que você pode resolver, você tem condições de resolver, apesar de não ser fácil, certo? Você cair nessa tentação é você desistir desse problema, porque realmente é mais fácil. É mais fácil desistir do problema do que você tentar resolvê-lo, né? Então, essa seria um dos exemplos de você cair em tentação, certo? E nessa oração, nesse momento de oração, você tem que chegar a entender os propósitos de Deus. Você apresentou seus problemas, apresentou suas dificuldades, apresentou seus medos, e você vai ter esse retorno. Como? Você tem que entender, através desses seus momentos, quais são os propósitos de Deus para você. Pode ser um perdão que você tem que dar e por orgulho acabou não falando, guardando essa mágoa no coração. Pode ser uma pessoa que você tem que ajudar, você sabe daquilo, você está vendo aquela situação, pode ajudar, mas acaba passando despercebido, mas você sabendo. Com relação à enfermidade. Para você, se você estiver muito doente, você não desistir. E sempre acreditar nesse propósito, né? Desse propósito que Deus tem para você. Certo? Beleza, Gabi? Eu vou agora colocar aqui uma música para a gente entrar num momento de dinâmica, né? Pera aí, Momento de oração. Ah, sim, beleza. Beleza. Vou deixar pronto aqui. Bom, gente, vocês estão entendendo tudo o que a gente está querendo passar para vocês, né? Esse elo de ser eu com Deus, né? Algo um pouco realmente de mim para Deus, né? Eu tenho que ter essa prática de oração constante para que eu possa conhecer a Deus, para que eu possa saber aquilo que Deus quer para minha vida, né? E que eu não faça as minhas vontades, que eu não faça os meus quereres, que eu faça as vontades de Deus. É como o próprio Cristo ele nos ensina dentro dessa passagem que o próprio Pedro leu agora, né? Pai, afasta-te de mim este cálice.
mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Então, quando a gente for entrar em oração, quando a gente for entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e começar a rezar, a gente não tem que rezar tipo, olha, pai, eu quero isso, eu quero aquilo outro, tudo mais, eu quero isso e tem que ser feita a minha vontade e é o que eu quero e tudo mais. Mas não é assim. Não é dessa forma. É pra gente chegar e falar, pai, obrigado por isso, obrigado por aquilo, que eu possa melhorar nisso, que eu possa melhorar naquilo, que o Senhor me mostre aonde eu posso acertar, aonde eu posso ir, o que eu preciso fazer. Pai, eu tô com uma cruz pesada aqui, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, então me ajuda, me fala onde é que eu posso ir para que esse fardo diminua. Exato. E aí ele vai te mostrar o caminho. É aí que ele vai chegar e vai te falar. Porque ele sabe. Antes de você falar, ele já sabe aquilo tudo que vai acontecer. Aquilo tudo que você sente. Ele já te conhece. Mas ele precisa que você fale. Ele precisa que você diga. Porque oração, ela é uma ação primeiro. É uma oração. Ela tem uma ação dentro dela. Então a gente tem que agir. E o nosso agir primeiro é ir encontrar o Pai dentro da oração. E ao ato de encontrá-lo, a gente vai se encontrar. Por quê? Porque dentro da hora, quando a gente está rezando, quando a gente está rezando em silêncio, porque a oração é algo em silêncio, não é na batida, não é não, é em silêncio, é calma, é tranquilidade, porque ele fala na paz, ele fala na tranquilidade. Ele não fala no barulho. Quando estiver no silêncio, na paz, na tranquilidade, ele começar a falar para ti tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa mudar. É ali que você vai começar a identificar quem é que você é de verdade. Aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque, como eu estou falando, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então tem que ser esse o nosso propósito diário. A gente não pode viver diariamente. Godinho tá cortando aí. Tá me cortando? Tá. Vocês podem comentar aí, dar um retorno de quem tá ouvindo, se tá travando dele, se é só pra mim aqui. Eu vou continuar aqui, se estiver cortando aí, dá pra dar certo. Bom, então que seja feita a minha vontade. Desculpa, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, que seja sempre feita a vontade de Cristo na nossa vida. Quando a gente for rezar, quando a gente for fazer uma coisa de oração, faça o maior silêncio possível. Eu costumo rezar, tentar fazer minhas orações na madrugada. Tipo, meia-noite, meia-noite meia-noite e meia, meia-noite e 30, porque aqui tá mais silêncio, né? Porque a minha casa é um pouco mais barulhenta. Mas a gente tem que procurar esse silêncio, porque é no silêncio que ele vai falar. Então a gente vai escutar. Tá bom? Então quando a gente começar a escutar Cristo falando, a gente só precisa fazer uma coisa. Botar nosso barco, assim, levantar nossa vela do nosso barco e ir no mar que Cristo nos manda. E vai navegando nesse mar de Cristo. Não olha para trás, porque o mar que Cristo te bota, você pode ter certeza, há peixes em abundância. E ele te chama para ser pescador. Mas não pescador de peixes, pescador de homens. Então vamos para um episódio de... Bom, deixa eu só explanar aqui para eles como é que vai ser. Bom, como a gente precisa... Pode falar. Só completar aqui uma frase, outra passagem que eu queria colocar, que é importante para esse momento de eu e Deus, que é de Marcos, certo? Se alguém me quer seguir, renuncia-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, você para querer esse retorno, você tem que renunciar de várias coisas que você vai, através da oração, vai ser mostrado para você que está impedindo esse laço, né? Desse laço realmente se tornar real com Jesus. Beleza. Então, é isso mesmo. Quando você não está com esse laço, quando você não pega a sua cruz e segue Cristo, né, você está negando realmente a vivência de Cristo, porque ele carregou a cruz dele. Então, ele pede para que a gente carregue a nossa cruz diariamente.
Então, somos chamados a carregar essa nossa cruz. Então, criar esse laço com Cristo na oração. Então, a gente vai fazer uma dinâmicazinha aqui com vocês muito legal, certo? Então, como a gente precisa entrar nesse momento de oração, a gente precisa desse momento de silêncio, então a gente vai fazer? A gente vai fazer um momento de oração agora. Então, a gente pede para que todo mundo que está nessa live, tá com fone de ouvido, deixa o celular, não olha pra gente, deixa o celular de lado, fecha teus olhos e presta somente na nossa voz. Somente, nada mais. Bota a música agora não, Pedro. Beleza. Então, primeiro a gente vai falar para Deus aquilo que a gente está sentindo. Então, você vai falar tudo aquilo que você está sentindo nesse momento. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos falar para Deus aquilo que a gente está sentindo, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desesperos, aquilo que está nos afligindo lá dentro, no mais profundo do nosso coração, aquilo que nos separa desse elo com o Pai. Então fecha teus olhos, começa a falar para Deus: Pai, perdão por todas as vezes que eu pequei contra Ti, perdão por todas as vezes que eu fiz os desejos da minha carne e não fiz os desejos do meu espírito. Perdão, Senhor, por não te amar direito, por não conseguir te amar da forma mais perfeita, porque a forma mais perfeita é a forma com que Tu amas. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu sei que eu não fui ao Teu favor. Perdão, Senhor, por as vezes que eu não perdoei, pelas vezes que faltei à missa. Perdão, Senhor, pelas vezes que falei mal para os meus amigos, que falhei ao não estar do lado deles no momento que eles precisaram. Por cada palavra maldita, por cada pensamento mal feito, que eu poderia estar rezando, que eu poderia estar orando por Ti, Senhor, e eu não estive. Então vai falando nesse momento aquilo que Tu está sentindo, aquela tua dor, aquele teu anseio, porque Ele precisa que você fale. Então entre no momento e fale para Ele, porque esse é o momento, vai chegado a hora, é chegado a hora da gente falar. Então começa a falar, diga para Ele: Senhor, eu necessito de Ti, eu necessito da Tua palavra, eu necessito do Teu amor. Então faz o Teu amor dentro de mim. Me ama, Senhor. Me ama. Me ama da forma completa, porque só Tu amas dessa forma. E eu necessito inteiramente de Ti. Eu necessito inteiramente desse Teu amor. Eu preciso senti-lo diariamente. Porque não há amor maior do que o Teu, Senhor. Então, nesse momento, a gente vai fazer um pequeno momento de silêncio. Então, que nesse silêncio você começa a ver todos os teus erros, todas as suas dores, e tudo aquilo que Deus vai falar para ti nesse momento. Então, fique em silêncio. Mais um pouco, Pedro. Melhorou? Melhorou? Nunca vou desistir de te chamar, mas entendo tuas vezes. Nunca vou desistir de te esperar. Só quero que entenda que nunca vou desistir de amar você, mesmo se não souberes me amar, mesmo
mas entendo os teus medos. Nunca vou desistir de te abraçar, mas entendo tua dor. Nunca vou desistir de te olhar. Só quero que entenda que nunca vou desistir de amar você, mesmo se não souberes me amar, mesmo se não souberem te amar. Por favor, entenda, nunca vou desistir de amar você, mesmo se não souberes me amar, mesmo se não souberem te amar. Nunca vou desistir de você. Vou desistir de você. Só meu Deus, nunca vou desistir de você. Então, que após esse momento de canção, a gente possa, que não importa o nosso pecado, não importa aquilo que a gente fez, nossos erros, a misericórdia de Deus sempre vai ser maior do que os nossos erros. Então basta a gente compreenda que é pedindo perdão, é estando do lado dele, que a gente vai encontrar misericórdia eterna. A gente só vai entender o amor verdadeiro quando a gente se encontrar com Deus verdadeiramente. Quando a gente criar esse laço com Ele. A gente quer ser feliz, mas a gente quer ser feliz com as coisas desse mundo. E a gente sabe que a gente não vai ser feliz com as coisas desse mundo. A gente só vai ser feliz plenamente quando a gente estiver fiel com o Pai. E não importa as dores, aquilo que você fez, não importa o castigo, não importa quantas vezes você blasfemou contra ele, a misericórdia dele sempre vai ser maior. Eu trago aqui a passagem do filho pródigo, o filho que pegou seus bens e foi e viveu as coisas do mundo. Tudo que ele tinha para viver, pegou sua herança e foi. Mas ele viu que aquilo não era para ele, ele voltou. Voltou por quê? Porque ele já estava sem nada. Sem nada mesmo. E a vida às vezes faz isso com a gente. Acha que a gente pode, a gente consegue. Sozinho. Caminhar nesse mundo. Mas a gente vai ver lá na frente que a barreira, que a força, que a vida vai dar na gente, que a queda vai ser muito grande. E muitas das vezes a gente não consegue se levantar sozinho. E a gente não consegue. Tem muitas batalhas diárias que eu passo, que o Pedro passa, que qualquer outra pessoa passa. Que se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue caminhar. Eu não consigo caminhar sozinho. Tudo aquilo que eu faço, tento fazer, eu busco, tem que estar totalmente ligado àquilo que Deus quer. Porque um dia eu posso cair e não me levantar mais. Eu pegar minha parte da herança e não querer olhar para trás. E quando eu ver que a minha parte da herança já acabou, que eu já não tenho mais nada, aí eu vou querer voltar pro Pai. E ele sempre vai estar lá o quê? De braços abertos para nos receber, para te receber. Então parem para o outro com um olhar julgador. Olhe com um olhar de misericórdia. É para isso que nós somos chamados hoje. Para esse olhar para o outro com misericórdia. Para esse olhar para nós mesmos com misericórdia. Então,
Se arrependa do seu pecado. Procure a confissão após a quarentena. Vá se confessar com o padre. E receba o perdão de Deus. E quando você receber esse perdão, não tornes a pecar. Não tornes a pecar. E aí você vai começar a sentir esse amor verdadeiro de Deus na sua vida. Não é, Pedro? Bom, gente. Estamos com 5 minutos aí, Pedro. Hã? Estamos 41, estamos com 41. Bom, a gente vai começar a fazer um momento de ensinamento aqui. Espero que vocês tenham entendido que para que a gente possa ter esse elo entre eu e Deus, né, é necessário que a gente busque essa intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da oração e do jejum, como o Cristo pede hoje no Evangelho. Então a gente tem que fazer jejuação. Não há coisa mais bela, gente. Tem que rezar pelo menos uma coisa que eu dou para vocês. Rezem pelo menos um texto diariamente. Também. Porque vai fazendo com que você crie mais intimidade. Até mesmo com a mãe. Então rezem o texto também. É uma ótima. Então todos os santos, eles viviam um jejum. Todos os santos, eles viviam a oração constante. Todos os santos, eles rezavam o rosário. São Padre Pio, ele rezava 36. Ele já chegou a rezar 36 rosários em um dia. E a gente não consegue rezar um. Então a gente é convidado a ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade vem na oração em si. Então é eu e Deus. Quando eu fecho a minha porta. Quando eu fecho a minha porta da minha casa. Do meu quarto. Quando eu dobro os meus joelhos e fecho meus olhos. Ali é eu e Deus. É eu e Deus. Então é lá que você vai falar para Ele. E é lá que Ele vai te escutar. E é lá que Ele vai te falar. E é ali que você vai mudar. Nesse sentido, entenda que é assim que você vai criar intimidade. E você vai começar a chamar de meu Deus, meu Pai. Como a Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tinha uma intimidade tão grande com Deus que ela chamava ele de... com palavras tipo assim, como... Olha, você... Tipo assim, falava com ele com tanta intimidade. Que era tipo assim, eu e você. Literalmente com Deus. Então a gente é chamado para vivenciar isso. Então vivencie isso na sua vida. A partir de hoje, né, após esse momento de oração, quando for mais tarde, reze. Antes de dormir, reze. E aí você vai criar intimidade com Deus. E essa intimidade de eu e Deus. Vou falar uma coisa, Pedro? Vou iniciar a música aqui. Pronto. Então, pronto, a gente vai fazer um momento de oração final, gente, né, pra gente encerrar todo esse momento, né, com Cristo, nosso Senhor, aquele que sempre está conosco. Então, vamos fazer um momento de oração final, né, para que a gente tenha um momento, né, de live da catequese, da melhor forma possível, né, que é um momento de oração entre a gente, né, nós. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento e entregar toda essa live, todo esse momento, a vida dos nossos sacerdotes, do nosso pároco, o Padre Francisco Júnior, nosso Padre Gleidson, Padre Jesus, Padre Alejandro, Padre Rui, Dom Aldo Pagotto, que hoje já está no Reino Celeste, pelo nosso Papa Francisco, nosso Santo Papa, por São Bento XVI, e por todo o clero, pela nossa coordenação da catequese, da capela, pela nossa coordenação da catequese paroquial, por todos aqueles que hoje estão unidos em oração por algo. Então, vamos rezar e escutar um pouco dessa canção, para que a gente possa entender que é com o Pai
que a gente tem que estar. Mesmo quando a gente vai em busca de coisas que a gente não deve. Mesmo que a gente vá viver o mundo, mas quando a gente volta, Deus está lá de braços abertos para nos abraçar. Então, escute essa canção e que ela seja sua oração. Já não podia me conter. Me decidi Hoje nós estamos esse momento de entrega a Deus, esse momento de vivência do Espírito Santo de Deus, porque Ele não vai olhar os nossos erros, Ele vai nos amar. Então que nesse momento você se sinta abraçado por Deus, você que se encontra distante do Pai, você que nesse momento se encontra distante de Deus, você que nesse momento se encontra com aflição, triste, desolado, sem esperança. Vá ao encontro do Pai, que Ele está lá para te abraçar e te confortar e te aliviar. Porque uma cruz carregada sozinha é uma cruz muito pesada. Então peça para que Deus alivie um pouco dessa cruz. Não que Ele vá carregar por você, porque essa cruz tem que ser carregada por você sim. Porque uma cruz que Deus te deu é uma cruz que você pode sim carregar. Mas que essa cruz esteja aliviada pelo amor e misericórdia de Deus. Porque você tem a ciência, tem a certeza de que Ele está contigo em todos os momentos. E em união a tudo isso, que nós possamos olhar para o olhar de Maria, para esse olhar de confiança, esse olhar de certeza, esse olhar de mãe que ela teve, esse olhar de entrega verdadeira, de verdadeira discípula, de sim verdadeiro. Então que a gente possa se entregar verdadeiramente dessa forma, da forma mais perfeita.
forma que seja entregue ao Pai de verdade. Bom, agora a gente vai fazer os avisozinhos e no final rezar um Pai Nosso. Ele vai chamar a gente para essa ação. Só um instantinho. Repete aí, Galdinho. Os avisos. A questão lá dos programas. Sim, pessoal. A Capela Cristo Ressuscitado aqui no Instagram, né? Tem uma programação semanal, né? Com lives, com vídeos. A gente movimenta de uma forma diferente a nossa igreja em meio a essa pandemia e que tá todo mundo em casa, né? Então, a gente criou uma programação semanal que inicia na segunda-feira de frente com a Márcia, certo? Que é a Márcia, a nossa coordenadora da capela. Ela fala sobre curiosidades, chama entrevistados, faz perguntas. Ela já chegou a entrevistar o nosso pároco, né? Alguns casais, algumas pessoas do CPP. E na terça-feira, né? A gente tem o Cantinho da Tcheli, que é voltado mais para o público infantil, né? Que ela dá encontros sobre a Bíblia, né? E só me tira do Galdino, do Licurgo é na terça? Ou na quarta? Como? Na terça. Quarta. Do Licurgo é na terça, né? 11 horas da manhã. Quarta-feira, 11 Quarta horas ou da manhã. terça? Quarta. Pronto, quarta-feira. Quarta, 11 da manhã, amanhã de oração com o Licurgo, certo? À noite tem um grupo de oração com o Júnior, o Paulinho, eles conduzem um momento de oração às 20 horas. Na quinta-feira tem os vídeos, né? Que a gente encaminha pessoas que estão ajudando a gente e muito nesse momento, que é dicas de como preparar seu currículo, dicas de como se portar, né? Dicas de psicólogo, né? Para poder se sair bem nessa quarentena. Tem dicas de exercícios físicos também. Com vaga de emprego também, né? Exato. E também nesse momento acabou crescendo, graças a Deus, e foi criado um WhatsApp, né? Um grupo que são divulgadas vagas de emprego, né? O link, se eu não me engano, está no perfil da capela. Vocês vão lá, clicam no link e vocês são direcionados para esse grupo, também, viu? certo? E na sexta... Oi? Não entendi. É para clicar em seguir também. Ah, sim, seguir. É para clicar em seguir Pronto. também. Na sexta-feira tem um Em Família, que é a Irinaldo, o Fabiano, os filhos dela, né? A Yasmin e o Ítalo, né? Um momento bem família, que eles falam sobre temas da igreja também, só que levado para o aspecto da família em si. Fala com outras famílias, é bem, bem interessante. No sábado, a gente tem de manhã o texto da libertação, com Dequivan, que é 9 horas. 9 horas. 9 horas. E no sábado a gente tem a nossa catequese.com, que é isso que vocês estão assistindo agora, certo? Que a gente fala sobre temas de catequese, voltado mais para num momento mais um pouco mais adolescente, né? Mas que todo mundo pode aproveitar. E no domingo a gente não tem programação na capela, né, no Instagram, para poder todo mundo acompanhar a missa, né, a Santa Missa, a celebração da Santa Missa, que está lá no Instagram, não, no Facebook, né, da paróquia e no YouTube da paróquia, certo? Então vamos encerrar aqui, o nosso tempo está esgotando, vamos fechar nossos olhos, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria por essa live e por mais uma semana que vem vir. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. gente. Até o próximo e acompanhe a nossa programação aí da semana. Até mais.